Os especialistas dizem que são um reflexo do aquecimento global, e uma nova geração de cientistas fez uma descoberta impressionante e inquietante. Um híbrido animal capaz de caçar até mesmo o poderoso urso. Essa criatura única, que combina características de predadores de topo, chocou a comunidade científica. Encontrado em regiões remotas e raramente observado, esse híbrido de predador pode desestabilizar ecossistemas de maneiras que ainda estamos começando a entender. Número 1. Ursos grolar. Também chamados de grizzly ou grizzly bears, são a resposta assustadora da natureza para um planeta em aquecimento. Esses híbridos surgem da improvável união entre ursos polares e ursos cinzentos. Duas espécies poderosas que foram forçadas a compartilhar o mesmo território à medida que as mudanças climáticas os aproximam cada vez mais. O resultado? Um novo tipo de urso, com uma mistura imprevisível de características que o tornam ainda mais perigoso do que qualquer um de seus pais. Estamos falando de um animal com o porte e a resistência ao frio de um urso polar, combinados com a força bruta e a agressividade territorial do urso cinzento. Um verdadeiro pesadelo para qualquer um. Ursos grolar têm uma pelagem manchada de creme e um físico que mescla as longas garras e a corcunda característica dos ursos cinzentos com o corpo aerodinâmico e poderoso de um urso polar. Eles se movem com facilidade tanto em águas congeladas quanto em terrenos abertos, combinando velocidade e resistência. Suas garras são afiadas o suficiente para rasgar carne e cavar o solo, e suas enormes patas garantem força suficiente para dominar quase qualquer presa. Na verdade, esses híbridos podem caçar animais de grande porte, como alces e veados, e, sob certas circunstâncias, até mesmo outros ursos. Um predador capaz de superar até seus próprios concorrentes naturais é algo para se temer. O instinto de caça dos ursos grolar é uma combinação aterrorizante de furtividade e força bruta. Diferente dos ursos cinzentos, que são mais oportunistas e dependem da coleta de alimentos, esses híbridos herdaram a estratégia implacável dos ursos polares. Eles são pacientes, esperando por horas perto de aberturas no gelo para capturar focas em um único golpe veloz. Mas, ao contrário dos ursos polares, os grolares são igualmente eficazes caçando em terra. Eles perseguem suas presas com precisão e atacam com força calculada. Quando escolhem um alvo, escapar se torna quase impossível. Seus maxilares poderosos e músculos desenvolvidos são feitos para romper peles espessas e ossos com facilidade. E nem mesmo outros ursos estão a salvo. Se um grolar encontra um indivíduo ferido ou enfraquecido, ele não hesita em atacá-lo. Nos ambientes hostis onde vivem, a comida é escassa e esses predadores fazem o que for necessário para sobreviver. Além disso, são comedores oportunistas, alternando entre a caça ativa e o consumo de carcaças, dependendo da estação e da disponibilidade de alimento. Essa versatilidade tem permitido que prosperem em ecossistemas em constante mudança, onde outras espécies encontram dificuldades. No entanto, essa mesma flexibilidade os torna altamente imprevisíveis e ainda mais perigosos para qualquer um que tenha o azar de cruzar seu caminho. Esses híbridos caçam com uma eficiência assustadora, combinando as melhores e mais aterrorizantes características de ambas as espécies. Impulsionados pelas mudanças climáticas, os ursos grolar se tornaram uma força imparável na natureza. Com o derretimento do gelo marinho, os ursos polares estão sendo empurrados para o território dos ursos cinzentos, resultando em encontros inesperados que podem levar à competição ou à hibridização. Esse predador é um símbolo da transformação do nosso mundo. Uma lembrança sombria do que acontece quando os ecossistemas são forçados a se adaptar rápido demais. Sendo predadores de topo, com quase nenhuma ameaça natural, os ursos grolar não representam apenas perigo para a vida selvagem, mas também para outros ursos que já habitam essas áreas. Nada está seguro, nem mesmo os seres humanos. Essa nova espécie híbrida reúne o que há de melhor nos dois mundos, sem nenhuma das limitações. Número 2. Ligre. O ligre, um híbrido impressionante entre um leão e uma tigresa, é uma criatura gigantesca que parece saída de um filme de ficção científica. Esses animais atingem tamanhos impressionantes, chegando a medir até 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Alguns indivíduos raros chegam a um peso inacreditável de 725 quilos. Com uma pelagem dourada marcada por listras suaves de tigre e algumas manchas parecidas com as de leões,
Os ligres são a perfeita fusão entre os dois maiores felinos do planeta. Mas não se engane pela aparência. Por baixo dessa combinação única de cores, esconde-se um predador de força e agilidade assustadoras. Seus membros alongados e ossos robustos fazem com que sejam fisicamente superiores a qualquer um de seus pais. Eles são ágeis o suficiente para perseguir presas rapidamente e, ao mesmo tempo, fortes o bastante para derrubar alvos muito maiores do que aqueles que leões ou tigres normalmente caçariam. Suas mandíbulas poderosas, equipadas com dentes descomunais, foram feitas para destroçar carne com facilidade. E diferente dos leões, que preferem evitar a água, os ligres herdam dos tigres um amor por nadar. Isso significa que eles podem perseguir presas tanto na terra quanto na água, tornando praticamente impossível fugir de um deles. Atualmente, ligres só existem em cativeiro, mas sua mistura de comportamentos faz deles criaturas imprevisíveis e difíceis de controlar. Eles podem demonstrar a sociabilidade e o instinto territorial dos leões, ao mesmo tempo que exibem a furtividade e independência dos tigres. Isso os torna um verdadeiro desafio para qualquer um que tente domesticá-los. Caso um desses animais escapasse para a natureza, ele poderia se tornar um predador imparável, caçando presas de grande porte com extrema facilidade. Muitos acreditam que, por serem criados artificialmente, nunca precisaremos lidar com eles fora dos zoológicos. Mas a história prova o contrário. Várias espécies exóticas começaram como animais de estimação antes de se tornarem comuns na vida selvagem. Quando donos irresponsáveis liberam esses animais, eles se adaptam e, com o tempo, acabam se reproduzindo com outras espécies nativas. Isso pode resultar em híbridos cada vez mais imprevisíveis e perigosos. Se apenas alguns ligres escapassem para a natureza, poderiam rapidamente subir ao topo da cadeia alimentar, eliminando qualquer coisa que cruzasse seu caminho sem dificuldade. Número 3. Coiote-lobo. O coiote-lobo, também conhecido como coy-wolf, é um híbrido impressionante que combina a agilidade e furtividade dos coiotes com a força e o instinto social dos lobos. Essa fusão deu origem a um dos predadores mais adaptáveis da América do Norte, conseguindo sobreviver tanto em áreas selvagens quanto em ambientes urbanos. Com o avanço das mudanças ambientais, os territórios de coiotes e lobos começaram a se sobrepor, facilitando o surgimento dessa nova espécie híbrida. O resultado é um animal altamente resistente, que rapidamente conquistou seu espaço em diferentes ecossistemas. Os coiote-lobos geralmente pesam entre 14 e 22 quilos, sendo mais musculosos do que os coiotes, mas ainda assim mais esguios do que os lobos cinzentos. Essa combinação permite que eles se movam facilmente por áreas florestais densas e até mesmo se misturem às paisagens suburbanas sem serem notados. Suas pelagens costumam ter tons de cinza, marrom e bege, funcionando como um tipo de camuflagem natural. Isso os torna mestres da dissimulação, capazes de se esconder à vista de todos enquanto patrulham os limites das cidades e regiões selvagens. Mas o que realmente torna esses híbridos predadores incrivelmente eficazes não é apenas sua aparência, é seu comportamento. Ao contrário dos coiotes, que caçam sozinhos, os coiote-lobos herdaram o instinto de caça em matilha dos lobos. Costumam formar pequenos grupos de 3 ou 4 indivíduos para caçar, o que lhes permite derrubar presas maiores, como cervos. Além disso, são extremamente estratégicos, aproveitando-se do ambiente ao redor para encurralar suas vítimas. O mais assustador, eles não apenas dominam as áreas rurais, mas também se adaptaram incrivelmente bem à vida nas cidades. Parques, becos e áreas arborizadas oferecem abrigo e fontes de alimento, desde pequenos animais até lixo humano. Eles aprenderam a se movimentar silenciosamente, evitando a detecção direta dos humanos, enquanto aproveitam as oportunidades que os centros urbanos oferecem. Mas isso não significa que eles têm medo das pessoas. Muito pelo contrário. Se quisessem, poderiam facilmente nos atacar. No entanto, são inteligentes o bastante para evitar conflitos desnecessários. Eles não se escondem porque estão com medo, apenas preferem evitar a inconveniência de um confronto. Além de serem furtivos, os coiote-lobos são extremamente inteligentes. Conseguem ajustar suas estratégias de caça de acordo com a disponibilidade de alimento, seja perseguindo coelhos nos arredores das cidades ou explorando lixeiras suburbanas. Essa inteligência e adaptabilidade os tornam ainda mais perigosos, pois sabem como explorar ambientes humanos sem chamar atenção. Com sua crescente presença perto das cidades, a ameaça se torna cada vez mais real.
Eles já ocupam um papel importante como predadores e necrófagos, ajudando a controlar populações de pequenos mamíferos. Mas à medida que sua população aumenta, a proximidade com humanos se torna ainda mais preocupante. Esses animais não estão apenas sobrevivendo, eles estão prosperando. A civilização pode ter avançado, mas os coiote-lobos estão se adaptando a um ritmo assustador. Eles estão nos cercando, e talvez seja só uma questão de tempo até que decidam que não precisam mais evitar o contato direto com as pessoas. Número 4. Rolfing. O Rolfing, também chamado de Rolfing, é um híbrido raro e surpreendente, resultado do cruzamento entre um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca. Esse animal incomum é fruto da união de duas espécies extremamente inteligentes e sociais, dando origem a uma criatura fascinante e misteriosa. Apesar do nome sugerir uma fusão entre um golfinho e uma baleia, ambas as espécies progenitoras pertencem à família dos Delphinidae, o que significa que os Rolfings reúnem as melhores características de duas linhagens distintas de golfinhos em um único animal. Fisicamente, esses híbridos são muito maiores do que os golfinhos nariz de garrafa, mas menores do que as falsas orcas. Podem atingir até 6 metros de comprimento e apresentam uma coloração peculiar, um tom cinza escuro com áreas mais claras ao longo do corpo, o que os ajuda a se camuflar nas profundezas do oceano. Além disso, possuem uma dentição única, um verdadeiro meio-termo entre seus pais. Enquanto os golfinhos nariz de garrafa costumam ter 88 dentes e as falsas orcas têm 44, os Rolfings geralmente possuem cerca de 66 dentes. Mas o que realmente assusta é sua velocidade de crescimento. Eles se tornam gigantescos em questão de poucos meses. Comportamentalmente, os Rolfings mesclam traços de ambas as espécies. Eles são brincalhões e sociáveis, como os golfinhos, e ao mesmo tempo demonstram a agressividade e eficiência predatória das falsas orcas. Esses híbridos são caçadores formidáveis, capazes de capturar uma grande variedade de peixes e outras presas marinhas. No entanto, a maior parte do que sabemos sobre sua alimentação vem de observações em cativeiro, onde eles demonstram um apetite impressionante por arenque congelado e capelim. Rolfings são extremamente raros na natureza. Até hoje, houve poucos registros confirmados de híbridos selvagens e quase todos os conhecidos nasceram em cativeiro. O primeiro Rolfing documentado a sobreviver foi Kekai Malu, nascida no Sea Life Park, no Havaí, em 1985. Para surpresa dos pesquisadores, ela se mostrou fértil, dando à luz várias crias. Algo raro entre híbridos. Ainda há muitas dúvidas sobre a longevidade e o comportamento desses animais no oceano. No entanto, uma coisa é certa: os cetáceos, alguns dos mamíferos mais inteligentes do planeta, continuam evoluindo de formas inesperadas. E isso pode ter implicações que nem conseguimos prever. Número 5. Zebroides. Os zebroides são híbridos formados pelo cruzamento de zebras com cavalos, burros ou pôneis. Apesar de terem uma aparência exótica e fascinante, esses animais escondem um lado selvagem que pode ser extremamente perigoso. Os zebroides costumam herdar a natureza imprevisível de suas mães zebras. Diferente dos cavalos domesticados há milhares de anos, as zebras permanecem ferozmente selvagens, e essa característica é passada para seus descendentes híbridos. Como resultado, os zebroides são incrivelmente difíceis de treinar e muitas vezes agressivos. Seu instinto natural os torna pouco cooperativos com humanos e, quando se sentem ameaçados, não hesitam em atacar. São conhecidos por chutar e morder com força impressionante, e como não possuem a docilidade dos cavalos, podem ser praticamente impossíveis de controlar. Fisicamente, são animais extremamente fortes, herdando a musculatura e a resistência das zebras. Isso significa que são mais robustos do que a maioria dos cavalos ou burros, tornando-os desafiadores de manejar. Além disso, são notoriamente teimosos, característica presente em ambas as espécies progenitoras. Visualmente, zebroides são inconfundíveis. Suas listras típicas de zebra geralmente aparecem nas pernas, pescoço ou lombo, fazendo com que tenham uma aparência selvagem e exótica. No entanto, sua força e resistência também os tornam incrivelmente difíceis de domar, e qualquer tentativa de domesticá-los pode se transformar em um desafio perigoso. Esses híbridos podem parecer fascinantes à primeira vista, mas lidar com eles exige muito mais do que habilidade, é preciso coragem. Um zebroide descontrolado pode facilmente derrubar, chutar e pisotear qualquer um que tente enfrentá-lo. Número 6. Camas.
Os camas são híbridos pouco convencionais, resultado do cruzamento entre um dromedário macho e uma lhama fêmea. Embora esses animais tenham sido criados com o objetivo de unir a força e resistência dos camelos com a docilidade das lhamas, a verdade é que eles são muito mais temperamentais e imprevisíveis do que parecem. Fisicamente, os camas são impressionantes. Eles podem atingir até 2,20 metros de altura no ombro e pesar mais de 1.000 quilos. Herdam a musculatura robusta dos camelos e a pelagem densa das lhamas, o que os torna animais resistentes a diferentes condições climáticas. No entanto, esse cruzamento também deu origem a um temperamento errático, tornando-os difíceis de manejar. O maior problema dos camas é a sua teimosia extrema. Camelos já são conhecidos por seu comportamento obstinado, e lhamas também não são exatamente dóceis. O resultado? Um animal que simplesmente se recusa a obedecer comandos e pode reagir de forma agressiva se sentir qualquer ameaça. Se um cama se irrita, ele não hesita em cuspir, chutar ou até mesmo morder com força. Além disso, sua imprevisibilidade os torna perigosos para quem tenta treiná-los. Quando se sentem encurralados ou desconfortáveis, os camas podem entrar em modo de defesa e reagir violentamente. Seu porte avantajado e força impressionante significam que, se decidirem se rebelar contra um tratador, podem causar ferimentos sérios. Como se não bastasse, eles são incrivelmente difíceis de domar devido à sua resistência natural. Enquanto lhamas são menores e mais fáceis de lidar, camelos são conhecidos por sua força e habilidade de sobreviver em condições extremas. A fusão dessas duas características criou um híbrido que, além de forte e resistente, é praticamente impossível de controlar quando não quer ser controlado. Por isso, apesar de terem sido criados para uso agrícola, os camas não se tornaram tão populares quanto se esperava. Muitos simplesmente não conseguem lidar com sua teimosia e agressividade imprevisível. Criar um híbrido forte é uma coisa, mas criar um híbrido que queira cooperar é outra história. Número 7. Deso. O Deso, também chamado de Dzomo, é o resultado da mistura entre o iaque e o gado doméstico. Embora sejam altamente valorizados por sua força e produtividade em regiões de grande altitude, esses híbridos não são os tipos de animais que você gostaria de enfrentar em um campo aberto. Para começar, os Desos são enormes. Eles podem ultrapassar os 500 quilos com facilidade e são naturalmente musculosos. Seu tamanho avantajado os torna extremamente poderosos, e seu comportamento imprevisível significa que qualquer tentativa de confronto pode acabar muito mal. Apesar de serem usados na agricultura por sua resistência e força, os Desos podem ser territorialistas e agressivos. Eles não hesitam em investir contra ameaças, seja para proteger sua área ou simplesmente porque não gostaram da aproximação de alguém. Se um Desio decide que você é um problema, ele pode derrubá-lo sem esforço e continuar pisoteando até ter certeza de que venceu. Além disso, eles herdam características temperamentais de ambos os pais. Enquanto os iaques costumam ser mais calmos, o gado doméstico pode ter momentos de agressividade, especialmente quando sente perigo. Essa mistura criou um híbrido que pode passar de tranquilo para furioso em questão de segundos. Outro problema com os Desos é sua resistência extrema. Eles são incrivelmente fortes e conseguem sobreviver em terrenos onde a maioria dos animais simplesmente não aguentaria. Isso os torna muito mais difíceis de conter, pois são teimosos o suficiente para resistir a tentativas de domesticação e fortes o bastante para arrebentar cercas ou escapar de confinamentos. Para piorar, os machos dos Desus costumam ser estéreis, o que significa que eles não podem ser reproduzidos naturalmente. Isso leva os criadores a buscarem cruzamentos repetitivos entre iaques e gado doméstico, gerando híbridos que, às vezes, herdam ainda mais características temperamentais dos pais. Se você acha que um touro bravo já é intimidador, imagine um animal do mesmo tamanho, mas ainda mais resistente e imprevisível. Melhor manter distância. Número 8. Jaglion. O Jaglion é um híbrido raro e aterrorizante, resultado do cruzamento entre um leão macho e uma onça fêmea. Se os dois felinos já são predadores temíveis por conta própria, imagine o que acontece quando suas características são combinadas em um único animal. Os Jaglions são imensos. Eles podem pesar entre 130 e 225 quilos e chegar a medir até 3 metros de comprimento, incluindo a cauda.
são puro músculo, força bruta e agilidade predatória. O que torna esses híbridos ainda mais assustadores é que eles combinam os estilos de caça dos dois pais. Enquanto os leões são conhecidos por seu trabalho em grupo e emboscadas bem coordenadas, as onças são caçadoras solitárias, furtivas e incrivelmente letais. O resultado? Um predador que pode se comportar de qualquer maneira, ora caçando em equipe, ora emboscando sozinho, sempre adaptando sua estratégia para obter o melhor resultado possível. A aparência dos Jaglion só reforça sua natureza intimidadora. Eles frequentemente possuem uma juba dourada semelhante à dos leões, mas seus corpos são cobertos pelas rosetas escuras características das onças. Esse padrão de coloração os ajuda a se camuflar no ambiente, tornando os predadores ainda mais furtivos. Se isso já não fosse assustador o bastante, seu comportamento imprevisível os torna ainda mais difíceis de controlar. Os leões são sociáveis e vivem em grupos, enquanto as onças são extremamente territoriais e solitárias. Isso significa que os Jaglions podem apresentar mudanças repentinas de temperamento, alternando entre momentos de sociabilidade e explosões de agressividade. Em cativeiro, esses híbridos costumam ser criados apenas por curiosidade, sem um propósito real de conservação. O problema? Quando mantidos em espaços limitados, eles tendem a se tornar ainda mais agressivos e territorialistas. Lidar com um Jaglion não é tarefa fácil. Sua força, tamanho e instinto predatório fazem dele um verdadeiro pesadelo ambulante. Se já é difícil enfrentar um leão ou uma onça sozinhos, imagine um animal que reúne as melhores, e mais mortais, qualidades dos dois. Número 9. Bífalo. O bífalo é um cruzamento entre gado doméstico e bisão americano, combinando a domesticação do primeiro com a resistência e a força bruta do segundo. Esse híbrido pode parecer uma simples variação do gado comum, mas na realidade, ele é um dos animais mais perigosos a se lidar. Bífalos são enormes. Eles podem pesar entre 400 e 1.000 quilos, sendo praticamente montanhas ambulantes de músculos. Embora geralmente sejam dóceis, eles podem se tornar agressivos rapidamente se sentirem ameaçados. E quando isso acontece, há muito pouco que alguém possa fazer para impedi-los. Graças à sua genética de bisão, esses animais possuem um instinto protetor muito forte. Se percebem qualquer sinal de perigo, eles atacam sem hesitar. Com sua enorme massa muscular e força descomunal, podem facilmente arremessar um adversário para o ar ou esmagá-lo contra o chão. Além disso, bífalos têm uma imprevisibilidade herdada de seus parentes selvagens. Enquanto os bovinos domésticos costumam ser mais controláveis, os bisões são conhecidos por sua natureza territorial e comportamento errático. Esse traço se manifesta nos bífalos, tornando os animais difíceis de prever e potencialmente letais. Se você acha que um touro furioso já é intimidador, tente imaginar um animal ainda mais forte e resistente, pronto para atacar a qualquer momento. Número 10. Híbridos de baleias. Os híbridos de baleias, especialmente os cruzamentos entre baleias azuis e baleias fin, estão deixando cientistas e conservacionistas em alerta. Essas criaturas colossais herdam características de ambas as espécies, resultando em animais que não apenas possuem um tamanho impressionante, mas também exibem comportamentos imprevisíveis. A baleia azul já é o maior animal do planeta, podendo atingir até 33 metros de comprimento e pesar impressionantes 200 toneladas. Quando essa gigante se cruza com a baleia fin, que apesar de um pouco menor, ainda é um dos cetáceos mais rápidos e ágeis, o resultado é um híbrido que combina a imensa força da baleia azul com a velocidade e manobrabilidade da baleia fin. Isso torna esses híbridos uma das criaturas mais intimidadoras dos oceanos. O tamanho por si só já é assustador, mas o verdadeiro mistério está em seu comportamento. Os híbridos de baleias não seguem exatamente os padrões de suas espécies parentais. Algumas dessas baleias apresentam hábitos migratórios diferentes, enquanto outras possuem chamadas vocais distintas, tornando-as difíceis de identificar no oceano. Outro fator preocupante é a chamada introgressão genética. Quando híbridos de baleias fin e baleias azuis se reproduzem, os genes da baleia fin podem se espalhar pelo pool genético da baleia azul. Isso pode impactar negativamente a diversidade genética da espécie maior, tornando-a potencialmente mais vulnerável a doenças ou mudanças climáticas. Para os cientistas, essa hibridização em larga escala pode comprometer a pureza genética das baleias azuis e até mesmo acelerar sua extinção. Identificar esses híbridos também é um desafio.
Em muitos casos, visualmente eles são quase idênticos a baleias azuis comuns, o que significa que podem estar sendo subestimados em contagens populacionais. Isso representa um grande problema para os esforços de conservação, já que o número real de baleias azuis puras pode ser menor do que o estimado. Além disso, esses híbridos podem ser mais agressivos ou territorialistas, especialmente durante a época de reprodução ou quando estão protegendo seus filhotes. A combinação de genes de ambas as espécies pode criar baleias com temperamentos inesperados, tornando-as mais difíceis de estudar e prever no oceano aberto. Se uma dessas baleias decidisse se aproximar de um navio ou reagir de forma defensiva a uma aproximação, não haveria muito que alguém pudesse fazer. Com sua imensa força e tamanho, um único golpe de sua nadadeira poderia virar uma embarcação pequena com facilidade. Os híbridos de baleias são um lembrete de que, mesmo no vasto oceano, as mudanças ambientais e as interações entre espécies podem criar resultados inesperados e, às vezes, perturbadores. Agora, imagine encontrar qualquer um dos animais desta lista cara a cara. Você acha que conseguiria sobreviver? Comente abaixo e nos diga qual desses híbridos mais te assustou. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!